Você vai ouvir a história de Ambrose Bierce, um dos maiores escritores de terror e horror. Nascido em 1842 em Ohio, morto depois de 1913. E eu vou explicar isso no final do conto. Definia que sozinho era estar em má companhia. Bierce fez do cinismo misturado com o humor, muitas vezes de mau gosto, a sua marca registrada. Família, nação, raça humana, nada escapava de suas beliscadelas, para não dizer ataques. Quanto à sua morte, eu tenho certeza que você vai se surpreender, mas eu vou contar somente no final. Fique agora com o conto de hoje. Conta um Conto apresenta de Ambrose Bierce, O Diagnóstico de uma Morte. Narração Marcelo Fávaro. Eu não sou tão supersticioso quanto alguns de seus amigos médicos ou homens da ciência, como gostam eles de ser chamados, disse Halver, respondendo a uma acusação que sequer fora formulada. Alguns de vocês, apenas alguns, confesso, acreditam na imortalidade da alma e em aparições a que não têm a honestidade de chamar de fantasmas. Eu não vou além da convicção de que, às vezes, os vivos não são vistos onde estão, mas onde já estiveram, nos lugares onde viveram tanto tempo e talvez tão intensamente que deixaram a sua marca em tudo o que os rodeava. Eu sei de fato que o ambiente onde vive uma pessoa pode ser afetado por sua personalidade a ponto de, muito tempo depois, suscitar uma imagem daquela mesma pessoa aos olhos de outra. Sem dúvida, a personalidade que impregna o ambiente há de ser marcante, é claro. Assim como predispostos a percebê-la, devem ser os olhos que as vislumbram. Os meus, por exemplo. Sim, o tipo certo de olhos que transmitem sensações ao tipo errado de cérebro, disse o Dr. Farley, sorrindo. Obrigado. Gostamos de ver as nossas expectativas satisfeitas. E é essa a resposta que, supus, contamos quando a civilidade é esperada. Perdoe-me, mas intuo que você sabe o que disse. É muita coisa, não é mesmo? E talvez você não se importe em esclarecer como aprendeu essas coisas. Você dirá que se trata de alucinação, disse Halver. Mas eu não me importo com isso. E contou a história. Como você sabe, eu fui no verão passado veranear na cidade de Meridian. O parente em cuja casa eu tensionava ficar adoeceu. E por isso tive de procurar um outro lugar para me alojar. Com alguma dificuldade, é claro, consegui alugar uma casa desocupada, antes habitada por um médico excêntrico, que a deixara há alguns anos, e cujo nome era Mannering. Só que de lá partiu esse doutor a um lugar ignorado, mesmo para o seu procurador. Ele próprio construíra aquela casa e nela morara com um velho criado durante aproximadamente 10 anos. Havia ele abandonado completamente a medicina, a cuja prática, aliás, ele pouco se dedicava. Além disso, tinha se retirado quase por completo da vida social, tornando-se um recluso.
Um médico local, praticamente a única pessoa com quem ele se relacionava, me disse que, durante o seu período de clausura, ele se dedicara a uma única linha de estudo, cujo resultado o expusera num livro. A obra, aliás, não mereceu a aprovação de seus pares. Estes, em verdade, desconfiavam da sanidade do colega autor. Eu não li o livro, nem me recordo do seu título, mas soube que nele era exposta uma teoria deveras surpreendente. Dizia Mannering que era possível prever-se a morte de qualquer pessoa saudável com exatidão vários meses antes do seu advento. O limite, creio eu, era de 18 meses. Circulavam histórias de que ele realmente exercera a capacidade de realizar tais prognósticos. Ou talvez se possa dizer diagnósticos. E se dizia que, em todos os casos, as pessoas a cujos amigos o médico assim prognosticara morreram subitamente e sem qualquer causa aparente, justamente na hora em que o médico precisamente antecipara. E nada disto, porém, tem a ver com o que eu irei contar. Apenas pensei que um médico acharia tal achega divertida. A casa permanecia mobiliada tal como era no tempo em que o médico a habitava. Era uma casa um tanto sombria para alguém como eu não era um recluso, não era um erudito, e penso que me transmitiu algo do seu caráter, quiçá um pouco do caráter do seu antigo ocupante, e nela sempre senti um quê de melancolia, que aliás não se incluía em minha natural disposição, e que penso eu, talvez também não irradiava daquele estado de solidão. Os empregados lá não pernoitavam. Como você sabe, e eu sempre gostei muito da minha própria companhia, já que sou muito aplicado à leitura, embora pouco afeito aos estudos, fosse qual fosse a causa, o efeito era o desânimo, acompanhado da sensação de mal iminente. Percebia-se tal sensação, especialmente no escritório do Dr. Mannering, malgrado aquele cômodo fosse o mais iluminado e arejado da casa. O retrato a óleo do médico, em tamanho natural, estava pendurado naquele ambiente e parecia dominá-lo completamente. Nada havia de invulgar no retrato. O homem, de boa aparência, tinha cerca de 50 anos. Exibia os cabelos cinzentos, rosto bem barbeado e olhos circunspectos de escura tonalidade. Mas havia algo naquele retrato que me chamava a atenção. O aspecto do homem tornou-se-me familiar e, de certa forma, assombrava-me. Uma noite, eu passava por esta sala seguindo em direção ao meu quarto com um candeeiro na mão. É que não há gás em Meridian. Parei como de costume diante do retrato que, à luz do candeeiro, parecia encorpar uma nova expressão, de difícil definição, mas nitidamente estranha. Aquela visão despertou o meu interesse, mas não me perturbou. Movi o candeeiro de um lado para o outro e observei os efeitos da gradação luminosa. Enquanto o fazia, assaltou-me o impulso de virar-me. E então, ao fazê-lo, vi um homem atravessar a sala. Eu vi um homem atravessar a sala, vindo diretamente em minha direção. Assim que se aproximou, o homem aproximou o suficiente para que a luz do candeeiro lhe iluminasse o rosto. Vi que era o próprio Dr. Mannering. Eu vi. Era como se o retrato andasse. Peço-lhe desculpas, disse-lhe com alguma frieza, mas se o senhor bateu a porta, eu não ouvi. Ele passou por mim, à distância de um braço.
Ergueu o dedo indicador direito como se me advertisse e sem dizer uma palavra, apenas uma palavra, saiu da sala. Embora eu não tivesse visto a sua retirada mais do que observar a sua entrada. Nem é preciso dizer que este incidente representa o que você nomina alucinação. Sim, concordo. Mas eu chamo de aparição. Aquela sala tinha apenas 2 portas, uma das quais estava trancada, a outra dava para um quarto em que não havia outra saída. O que eu senti ao aperceber-me disto não é, todavia, importante ao relato do incidente, e não há dúvida que isto lhe pareça uma história de fantasmas deveras banal, uma história construída segundo os elementos regulares estabelecidos pelos velhos mestres da arte. Mas se assim fosse, eu não lhe a teria contado, mesmo que fosse verdadeira. O homem não estava morto. Encontrei-o hoje na Union Street. Ele passou por mim em meio à multidão. Halver terminou a história e os 2 homens ficaram em silêncio. O Dr. Freyler tamborilou distraidamente os dedos sobre a mesa. Ele lhe disse alguma coisa hoje? Perguntou. Alguma coisa que lhe permitisse deduzir que ele não estava morto? Halver olhou-o, mas não respondeu. Sei lá, talvez ele tenha feito um sinal, um gesto, levantado um dedo, como se, sei lá, produzisse uma advertência. É um tique que ele tinha, um hábito que ele suscitava quando dizia algo sério, a exemplo do anúncio de um diagnóstico, por exemplo. Sim, ele realmente fez isso, mas como a aparição já me havia feito antes. Peraí, mas santo Deus, você o conhecia? Halver parecia ingressar num estado de nervosismo. Sim, eu o conhecia. Li os livros dele, como todos os médicos um dia acabam fazendo. É uma das mais notáveis e importantes contribuições desse século para a ciência médica. Sim, eu o conhecia. E o atendi quando ele estava enfermo há 3 anos. E agora? Agora ele está morto. Halver levantou-se da cadeira, visivelmente perturbado. Pôs-se a andar na sala de um lado para o outro. Depois aproximou-se do amigo e com uma voz trêmula disse: Doutor, como médico, tem alguma coisa a me dizer? Não, Halver, não tenho. Você é o homem mais saudável que eu já conheci. Mas como amigo, aconselho-o a recolher-se em seu quarto. Você toca violino como um anjo. Toque-o. Toque algo leve e alegre. Tira da cabeça essa maldita história. No dia seguinte, Halver foi encontrado morto em seu quarto, com o violino ao pescoço, o arco sobre a corda e a partitura aberta diante dele, na marcha fúnebre de Chopin. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. No Não Me Mate, eu sou apenas o narrador. Eu gostaria de salientar sempre que eu falo que o contosdeterror.site hoje eu acho o melhor site de contos de terror do Brasil, com o exaustivo trabalho de Paulo Soriano. Paulo ele se dedica às traduções de obras que estão até esquecidas e melhora cada vez mais o acesso. E quando ele disponibiliza em seu site, e eu já conversei ali pedindo para ele, sempre fazendo a referência do site contosdeterror.site. E agora, para você que ficou aí aguardando saber qual foi o motivo desse escritor sumir, e realmente foi o que aconteceu.
aos 71 anos, já um idoso, né? Bussi seguiu em uma viagem para o México. Ora, quem daqui não tem vontade de conhecer o México? E desapareceu sem deixar rastros. Ele simplesmente sumiu. A teoria mais popular diz que ele foi fuzilado pelos revolucionários do exército de quem? De quem? De quem? Sim, meu caro amigo, de Pancho Villa. Então, o local e a data da sua morte são incertos, sendo que ele teria falecido provavelmente em dezembro de 1913 ou de 1914, claro, presumidamente no México. E tá aí, olha, depois da morte do Edgar Allan Poe, essa é uma das mais intrigantes de escritores aqui. Aliás, poderíamos fazer um vídeo somente de mortes intrigantes de escritores: Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce, o rapazinho lá do Pequeno Príncipe, lá, o Exupéry, o do Euclides da Cunha, que foi uma morte também muito conhecida da literatura brasileira, que eu vou contar aí num dia desses, mas resumidamente ele estava sendo traído, gente, o Euclides, e foi tirar satisfações com o amante da esposa dele, né? E não deu muito bom, não. O que vocês acharam disso, dessa história aqui? É possível que uma pessoa possa, depois de viver tanto tempo em um lugar, deixar sua marca, um espectro, a ponto de aparecer a sua imagem? De fato, isso, a gente, só de falar nisso, vocês lembram imediatamente, e eu lembro também, do quarto da avó, né? Quem teve muito contato com os avós sabe que o quarto fica impregnado por sua imagem, pelo seu cheiro. Leva um bom tempo para que o cheiro da sua avó e do seu avô saia do quarto após a morte, né? É um negócio bem impactante mesmo. E de fato, na casa da minha avó, dava uma boa impressão de que a imagem deles iria se materializar. Mas aqui o Halver, ele diz que, olha, eu achei sinceramente que era um fantasma, mas eu o vi hoje na rua andando. Então não poderia ser um fantasma porque ele estava vivo. E é o doutor, amigo dele, né? Aconselha, não, na verdade, ele não. Eu conheci essa pessoa que você está se referindo, e ele morreu já faz um tempo, já. Eu o atendi há um tempo atrás e ele está morto, tá já, né, enterrado. E eu te aconselho a subir para o seu quarto, tocar seu violino lá e ficar de boa. E no dia seguinte, Deus ex machina aqui, Halver foi encontrado morto em seu quarto com o violino no pescoço, com a partitura aberta, tocando a Marcha Fúnebre. E agora eu vou deixar com vocês o quê? A Marcha Fúnebre de Chopin. Pam, pam, param, pam, param, param, param. E agora eu vou me levantar e ir buscar o meu filho na escola. Até a próxima.